Boa tarde, comunidade Wanda Rocha Martins. Boa tarde, amigos. Para quem não me conhece, sou a diretora Irma, da Escola Wanda Rocha Martins. Estamos aqui em mais uma live, uma vez que, devido à pandemia, não podemos nos reunir na escola, onde costumávamos realizar palestras para os alunos e responsáveis sobre assuntos que pensamos ser pertinentes ao trabalho pedagógico e social que a escola desempenha. A Escola Wanda Rocha Martins atua há 35 anos no Balneário Cassino. Possui 3 turnos, manhã, tarde e vespertino, e conta com quase 600 alunos. Estou aqui hoje acompanhada da Flávia Santano Cardoso, que é a vice-diretora do turno vespertino. Nós iremos mediar a live O papel da educação na valorização da vida. O que houve? Já estamos online, Verônica? Já estamos online, eu não estou escutando. Peraí, gurias. O que aconteceu? Tá tudo certinho de novo. Na hora ela não entra. Para aí. Tá em público? Tá tudo certinho. Para mim, eu comecei a ver até o 23, depois parou e eu comecei a falar. É? Peraí, gurias, deixa eu iniciar a página. Eu tô vendo aqui, ó. Deu? Tá no 15, porque não 14. Entrou no colo. Tá, vamos indo então. De Wanda Rocha Martins. Boa tarde, amigos. Gente, nós estamos ao vivo, eu não sei, na escola que não está aparecendo. Eu estou cuidando aqui, também não estou encontrando. Não tá dando ainda? Que estranho, gurias. Ai, meu Deus do céu, de novo. Tá em público, tá tudo direitinho. Tá. Tá conectado, não tem por que não. Para aí um pouquinho. Para um pouquinho. Eu não posso agora, Giovana, só um minuto. Minha realidade se eu estivesse em casa. Tá, eu tô no Face da escola. Para aí, gurias. Foi. Boa tarde, comunidade Wanda Rocha Martins. Boa tarde, amigos. Para quem não me conhece, Martins, estamos aqui em mais uma live, uma vez que, devido à pandemia, não podemos nos reunir na escola, onde costumávamos realizar palestras para os alunos e responsáveis sobre assuntos que pensamos ser pertinentes ao trabalho pedagógico e social que a escola desempenha. A Escola Wanda Rocha Martins atua há 35 anos no Balneário Cassino. Possui 3 turnos, manhã, tarde e vespertino, e conta com quase 600 alunos.
Estou aqui hoje acompanhada da Flávia Centano Cardoso, que é vice-diretora do turno vespertino. Nós iremos mediar a live o papel da educação na valorização da vida em tempos de distanciamento social. Quero agradecer à professora Verônica Silveira, que é a responsável por essa transmissão, bem como por todo o layout das campanhas das lives da escola. Verônica é professora de História na nossa escola, nos turnos tarde e vespertino. Estamos no mês de setembro, mês que tem início a primavera, com todas as suas cores, mas também mês da campanha Setembro Amarelo. E hoje, 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Portanto, estamos aqui hoje para valorizar a vida, para falar de sentimentos. Em época de distanciamento social, é comum nos sentirmos deprimidos, ansiosos, nervosos. Também precisamos que alguém nos mostre um caminho que leve à compreensão desses sentimentos e que nos auxilie a buscar ajuda, se necessário, né? Portanto, convidamos hoje para uma conversa com vocês a Robine Guimarães Duarte, dirigente do Núcleo de Saúde Mental e representante da RAPS Municipal, e a Cláudia Degane Aguiar, psicóloga do CAPSI e voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. Se surgirem dúvidas, perguntas, nós estaremos aqui para repassar às convidadas. Passo a palavra à Flávia para que dê as boas-vindas a todos. Flávia. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para nossa segunda live, começando a ficar craques, né, Irma? E esperando que todos possam fazer seus questionamentos, que possam se encontrar tranquilos, com relação, sabendo que esse momento é um momento muito difícil para todos, né? Mas que não estamos sozinhos, que compreendam e entendam que não estamos sozinhos, que podemos contar com as pessoas, mesmo que distantes. Então, penso que a fala da Robine e a fala da Cláudia serão muito importantes para que nós nos sintamos acolhidos, abraçados, mesmo que distantes. Sintam desde já, o nosso abraço, o nosso carinho, e contem conosco. E então te devolvo aí, Irma, para tu dar o encaminhamento para as gurias e para as dúvidas, para quem tiver dúvida, e nós vamos repassar para as gurias sobre o que vocês têm dúvida. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Robine, é contigo agora. Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. É uma maneira de nós chegarmos um pouquinho perto de vocês neste momento atípico que nós estamos vivendo. Agradeço o convite da Escola Wanda Rocha para nós abordarmos esse tema, que é um tema que assusta muitas pessoas, né? É um mês no ano que nós usamos as cores amarela para chamar a atenção de um assunto que é muito importante. Nós precisamos lidar com ele, principalmente em momento de distanciamento social, né? Falar de suicídio é uma coisa que machuca às vezes a gente, né? Nos dá um medo, às vezes acha que é uma maneira até mesmo de incentivar, às vezes é mal interpretado. Só que conversar sobre sofrimento, sobre dificuldades, é uma maneira que nós temos de prevenção. E hoje, com a sobrecarga que nós vivemos, né, no atual momento de distanciamento social, onde nós somos trabalhadores, muitas vezes, acumulando serviços nas suas residências, levando para casa o seu trabalho, tendo que ser pais e mães, muitas vezes tendo que auxiliar nas matérias, vendo o quanto um professor faz falta naquele momento, quanto o professor se desdobra também. Nós conversávamos antes, né, nos bastidores, sobre o quanto nós estamos sobrecarregados nesses últimos tempos. É um ano atípico, é um ano que, para a saúde mental do município de Rio Grande, era um ano que nós tínhamos muitos projetos. Nós tivemos, o ano passado, um seminário onde nós tivemos mais de 400 pessoas abordando esse tema,
conversando, trocando experiências, né, falando sobre como é que nós poderíamos melhorar a nossa saúde mental, como é que nós poderíamos construir uma rede de atenção psicossocial mais ampla e mais eficaz. O ano passado nós inauguramos aqui no município de Rio Grande um posto, né, de atendimento do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Uma das ferramentas que nós, em meio de distanciamento social, podemos utilizar, você que está na sua casa pode utilizar o telefone 188. A Cláudia vai conversar depois com vocês sobre isso. E eu estou aqui para explicar para vocês que, neste momento atípico, né, num ano que nós não esperávamos, num ano que nós não sabemos nem como vamos terminar ele, e que estamos nos desdobrando cada vez mais. Que a palavra que nós trazemos como saúde mental é que a vida, ela vale muito a pena ser vivida. Ela vale tanto a pena ser vivida que nós colocamos essa frase nos dispositivos de saúde mental dizendo: você também não está sozinho. Vale a pena viver e nós estamos aqui para te ajudar a viver, para te ajudar a enfrentar os problemas, para te ajudar a enfrentar situações que talvez você nem esperava passar. Talvez você esteja se culpando, se sobrecarregando e não saiba como buscar essa ajuda. Então, como saúde mental, nós temos uma rede muito ampla. Mas aí você que está em casa me ouvindo pode pensar, mas será que eu tenho que buscar um dispositivo de saúde mental? Como é que eu faço para buscar esse atendimento? Como é que eu posso buscar um atendimento não só farmacológico, mas também uma psicoterapia? Eu estou precisando conversar com alguém, mas eu tenho que manter o distanciamento. Então, são N dúvidas que nós temos neste momento. E aí é mais uma sobrecarga que você traz para a sua vida. Nós, como rede de atenção, também pensamos em maneiras de cumprir o distanciamento e de auxiliar você dentro da sua casa, dentro da sua residência. A primeira coisa que você pode fazer quando precisar de ajuda, precisar ser ouvido, quiser conversar, não estiver conseguindo dormir, né? Muitas vezes nós estamos enfrentando os momentos, por exemplo, de um desemprego ou de uma insegurança financeira, sem saber quando é que as escolas vão voltar, sem saber como é que vai terminar o nosso ano, mais uma vez repetindo, porque é algo um momento de muita insegurança que nós temos. Isso tudo traz uma sobrecarga muito maior, né? Uma cobrança muito maior, ainda mais para um pai, para uma mãe, para um professor que também não tem respostas e queria dar todas as respostas. Você pode buscar, dentro do seu próprio território, o auxílio dentro de uma unidade de saúde básica. Primeiro passo para você receber um atendimento, para você não ficar sendo transferido de local a local, é você buscar a sua unidade de saúde básica, lá dentro do seu território. E explicar para o médico o que você está sentindo. Talvez você precise apenas conversar naquele momento, talvez você vai precisar apenas ser acolhido naquele momento. Se você realmente precisar de uma avaliação maior, ou precisar de mais tempo de acompanhamento, esse profissional vai poder dar os outros encaminhamentos necessários para vocês. A nossa rede de atenção psicossocial do município, vinculado à Secretaria de Saúde, nós temos 5 dispositivos. Nós temos 3 CAPs, um AMENTE, que é um ambulatório de saúde mental, e um residencial terapêutico, que também é novo, nós inauguramos o ano passado. São 5 locais que atendem pacientes de saúde mental. Mas a nossa rede ela é muito mais ampla do que isso. Eu torno a dizer a vocês podem buscar o seu posto para pedir orientação, para pedir um encaminhamento. Nós temos dentro do nosso município uma equipe multidisciplinar que contém também, fazendo parte dessa equipe, psicólogos que também podem fazer a primeira avaliação, o primeiro contato. Então, assim, se tiver um problema, não sabe se esse problema precisa dar mais encaminhamento, não sabe se talvez se o seu filho precise também ser ouvido, se você precisa também de uma consulta para você, né? Tá cheio de dúvidas, pode buscar sem vergonha nenhuma a sua unidade de saúde. E nós também temos como ofertar, e a Cláudia vai abordar com maior maestreza esse tema, é sobre o Centro de Valorização da Vida, né? Que é um telefone que também pode te auxiliar neste momento de distanciamento social para que você divida suas angústias, não fique achando que é bobagem, não deixe para depois, né? Não deixe aumentar o problema, não se cobre tanto, não se sobrecarregue tanto. Nós temos uma rede de atendimento, sim, no nosso município, nós não paramos de atender, a gente tomou as medidas de distanciamento, foi feito algumas adaptações, os nossos psicólogos se adaptaram, assim como os professores, ao atendimento online, os nossos médicos se adaptaram aos atendimentos online,
mas os nossos acolhimentos continuam. As demandas espontâneas que chegam até os CAPs, tá? Tanto o CAPS-I, como o CAPS-AD, como o CAPS Conviver, cada um com a sua especificidade, também acolhem demanda espontânea. Porém, a maneira mais eficaz e mais rápida de você receber esse atendimento é buscando a unidade mais próxima da sua casa. Você evita de ficar circulando, evita de ficar batendo em porta, e vai conseguir ter os agendamentos necessários para a sua conversa, para compartilhar o seu problema, porque nós estamos aqui para lhe ajudar. Eu sei que é um assunto muito amplo, é um assunto que a gente falaria sobre ele o dia inteiro, né? Até porque o Setembro Amarelo, que é um mês, como a gente usa as cores amarelas, a Verônica veio de amarelo aí para chamar mais a sua atenção, né? De que nós precisamos muito da sua atenção, da sua escuta, que você observe pontos dentro da sua casa, você como pai, mãe, divida também, talvez até com o professor do seu filho, né? Peça uma orientação para ele se precisar, mas principalmente tira esse preconceito, tira esse receio, para de te cobrar tanto. Busca a unidade de saúde mais próxima da tua casa, explica para eles o que está acontecendo contigo, alguns sinais de alertas que a Cláudia vai abordar sobre sono, né? Sobre ficar muito nervoso, muito ansioso com o momento. Isso tudo não precisa ser passado em branco, você não precisa ficar guardando isso para ti. Isso não precisa passar de uma maneira com uma sobrecarga tão grande. Nós já estamos muito sobrecarregados. Nós já estamos sendo muito cobrados neste momento de distanciamento social. Então, é um momento, mais do que nunca, que nós precisamos pedir ajuda, que nós precisamos conversar com o nosso amigo, que nós precisamos manter o diálogo com o nosso familiar, que a gente precise também buscar ajuda sempre que for possível e que a gente vá ser acolhido. Busca a unidade de saúde da tua casa, se você tiver dúvida se precisa ser encaminhado para a saúde mental. E se tiver alguma dúvida a mais, nós vamos deixar o telefone do núcleo aí na telinha, você pode anotar esse telefone, pode fazer o contato conosco. Tem algum problema com dependência química, né? Não está conseguindo reagendar ou está com alguma dificuldade. Hoje acontece muito isso, o pessoal estava acostumado com a rede particular e por algumas mudanças, talvez até mesmo no sistema financeiro, no seu orçamento, vai ter que passar para a rede pública, não sabe como começar, como dar andamento, né, no seu tratamento, ou talvez dar continuidade. Pode ligar para esse número que nós vamos estar te dando orientação. Tá? É o Núcleo de Saúde Mental, ele é da Secretaria de Saúde. Nós coordenamos os 5 dispositivos de saúde mental, sem contar que nós somos referência da RAPS Municipal, podendo fazer o elo e esse vínculo com vocês, com os demais locais. Não sinta vergonha de pedir ajuda, você não precisa ter medo de falar o que você sente, porque nós estamos aqui para tentar te auxiliar da melhor maneira possível. Não é isso, Cláudia? Nós estamos aqui para te acolher e para tentar te mostrar que a vida vale muito a pena ser vivida. Por isso que nós estamos aqui para segurar a tua mão, mesmo que seja à distância, com uma mãozinha virtual, mas nós vamos conseguir te dar os encaminhamentos necessários. Vou passar a palavra para a Cláudia, para ela falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que nós devemos ter atenção, principalmente nesse mês de setembro. Torno a repetir para vocês que o telefone do núcleo está à disposição para os encaminhamentos que vocês precisarem. Tentei ser o mais resumidamente possível, assim, mostrar para vocês quais são os dispositivos que a gente tem, mas nós estamos aqui, mais uma vez, repetindo, se precisar de orientação, pode ligar para aquele número, nós vamos fazer o possível e o impossível, né, dentro do nosso alcance de rede, para dar os encaminhamentos necessários para vocês. Cláudia, vamos falar um pouquinho mais sobre esse Setembro Amarelo para eles, dividir a tua experiência? Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Escola Wanda Rocha, na presença da diretora e da vice-diretora Flávia, para a gente poder falar um pouquinho desse assunto, tá? Porque quando se fala, como a Rubini falou, de suicídio, as pessoas têm muito receio, porque antigamente achavam que falar sobre suicídio era incitar o ato. Hoje sabe-se que a informação é a melhor forma de prevenção. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está fazendo com que as pessoas coloquem sua ansiedade para fora, que a gente possa fazer com que ela se sinta escutada, acolhida e importante.
Porque quando alguém te dá um momento para falar sobre um assunto que te angustia, quando essa pessoa te acolhe, tu te sentes importante. E muitas vezes o que faz a gente perder o sentido da vida é achar que nós não somos importantes. Então, trabalhar na prevenção do suicídio, que hoje é o dia 10 de setembro, né, é trabalhar na valorização da vida. E que essa campanha, ela é feita no mês de setembro, mas ela vale para o ano inteiro. Então, durante todo o ano, a gente tem que ter esse olhar, né? Gostei muito do tema que foi sugerido, né, pela Irma, visto que fala da importância da educação, né, para a valorização da vida. E a gente sabe que a educação não é só na escola. A educação começa em casa. Muitas vezes a escola faz esse papel ajudando os pais. Quantas vezes nós recebemos crianças e adolescentes com sofrimento psíquico? Deu? Acho que deu, caiu a... Tá. Então, voltando, né? Quantas vezes nós recebemos crianças e adolescentes com sofrimento psíquico e que quem encaminha é a escola? E os pais, muitas vezes, nem sabem o que o seu filho sente, o que o seu filho faz e o que ele está precisando. Então, a escola tem esse olhar e encaminha. E os adolescentes se sentem muito bem, porque, pelo menos na escola, alguém percebeu que eles estavam sofrendo. E a gente sabe que, muitas vezes, esses atos de automutilação, né, esses atos de autolesão ou de tentativa de suicídio, é muitas vezes para matar uma dor, não é para matar uma vida. E essa dor, às vezes, são por problemas que eu não consigo resolver. E eu preciso falar, eu preciso ser escutado. Quando a gente fala, a gente alivia a ansiedade. Então, não é só papel da escola escutar o aluno, orientar, encaminhar. É papel da família. E esses dois dispositivos têm que trabalhar juntos. Em prol o quê? Da melhor saúde mental. E tem muitas vezes pais que não gostam quando a escola encaminha. Agradeçam quando a escola encaminha o filho de vocês. Agradeçam quando a escola chama vocês. É sinal que a escola está tendo esse olhar, está tendo esse carinho. E como disse, né? Às vezes numa sala de aula são 30, e esse professor consegue dar conta, olhar e conversar. E às vezes em casa nós temos 1 ou 2 e a gente não consegue prestar atenção no que o nosso filho precisa. Então, hoje sabe-se que falar é a melhor solução. E vocês também, pais, conversar com os professores. Vocês também, professores, conversarem entre vocês quando percebam algum problema. Porque professores também adoecem, pais também adoecem. E a gente também não tem que ter vergonha de buscar ajuda, como a Rubine colocou, nos dispositivos mais próximos. E quando também, às vezes, bate aquele final de semana, que os dispositivos estão fechados, né? Que eu quero conversar com alguém, e parece que hoje em dia as pessoas não me escutam. As pessoas querem mais falar do que escutar. Então, o que eu posso também fazer, né? Eu posso ligar para o 188. 188 é um número que o Ministério da Saúde dispôs para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que está 24 horas, os 7 dias da semana, atuando e podendo acolher o sofrimento da pessoa. Então, são pessoas que vão conversar com vocês de forma sigilosa e sem julgamentos, tá? Bom, o que mais que eu precisava também colocar para vocês, né? Que a gente viu muito, né, sobre a parte de educação, a preocupação com a parte formal da educação. Se o meu filho vai fazer a EAD, se o meu filho vai ter estudo virtual, estudo remoto. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, não é tanto que a formação intelectual do meu filho, mas a formação emocional. O que essas emoções estão prejudicando ele nesse momento? E não basta eu estar em casa com ele, porque a gente fala há tempo de distanciamento, mas as famílias estão em casa. Mas o que adianta eu estar em casa se eu não estiver atento? E não adianta dizer, meu filho quer falar comigo, e não ter tempo para falar com o filho. Ou então, como a gente diz para as pessoas, né? E aí, tudo bem? Mas a gente espera que ela diga tudo bem. Se ela disser, não, eu estou com um problema, tu tem que ter tempo para ela. Então, a gente também tem que fazer isso na nossa família, ter este olhar. Chega de babás eletrônicos.
Porque é muito fácil, né, quando esse filho está na internet, está no celular, mas tem que se fazer bom uso disso. Que bom que existem as redes virtuais, que bom que existe a internet. Desde que a gente faça bom uso, isso só veio nos auxiliar. Mas ela não substitui a questão da família. E não adianta eu estar numa rede social, né, conversando com as pessoas e não estar atento quem está próximo de mim. Então, esse primeiro alerta que eu coloco para vocês é bem isso, né? Vamos melhorar as nossas relações, mesmo que virtuais. Vamos tentar, quando a gente está conversando com o outro, saber como é que ele vai, como é que ele está. Não apenas falar de assuntos banais, porque muitas vezes a gente está sofrendo. Um dos reflexos desse distanciamento social vai ser o quê, né? O sofrimento psíquico das pessoas. Muitas desenvolvendo ansiedade, outras desenvolvendo depressão. E nem todas precisam ir para um dispositivo de saúde mental. Muitas estão precisando de alguém que as escute. Muitas estão precisando sentir que são amadas, que elas são valorizadas. Por exemplo, né, a gente vê muitas vezes a gente valorizando, o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. E às vezes tem jovens que dizem, Cláudia, eu sei que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo aqui dentro eu não tenho nada. Tenho vazio. Eu sei que eu tenho casa, que eu tenho comida, mas eu tenho vazio. Então o que me falta não é o ter, é o ser. Quem que está comigo? Quem que está me valorizando? E a gente muitas vezes esquece isso. A gente está preocupado que se vai ter a comida, se vai ter isso, mas esquece do alimento da alma. Então é importante que a gente comece a observar as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes elas nos dizem frases que são angustiantes. E a gente faz o quê? Que não escuta. Então vamos estar atento, porque muita gente hoje em dia está dizendo, eu não aguento mais. E será que a gente está se dispondo a ajudar essa pessoa a segurar o fardo dela? Muitas vezes eles nos dizem, né? Eu sou um fardo para a vida das pessoas. Por quê? Porque se as pessoas não me dão atenção, é óbvio, né? Que eu tô atrapalhando elas, eu estou sendo um fardo. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente diz às vezes, eu quero te ajudar, mas quando ele nos procura, eu estou ocupado, agora eu não posso. Nesse momento não dá. Outro momento. Gente, o sofrimento não tem momento. Ele acontece naquela hora. E tem horas que a gente tem que dar prioridade. Daqui a pouco é parar o que eu estou fazendo e dar atenção para aquela pessoa. Porque às vezes ela está precisando mesmo e é naquele momento. Saber o quê? Tem alguém que te escuta. Tem alguém para quem tu é importante. E tem muitas vezes que as pessoas dizem, cansei da minha vida. Mas o que é bom a gente não costuma cansar. O que está ruim na tua vida? Ou então tem aqueles que se fecham no silêncio. O que esse silêncio está dizendo? O que tem esse silêncio que se meu filho não fala comigo, que se meu filho não está se manifestando? Ou então ele diz que quer sumir. Ou será que ele já sumiu, ele está invisível e eu não estou percebendo? Muitas vezes também ele pode dizer que não queria ter nascido, porque ele acha que o nascimento dele pode ser um fardo, que a família está sobrecarregada com ele. Outras vezes ele pode dizer que queria morrer. E a gente tem que conversar com ele, dar valor a essa vida. Mas para eu dar valor a essa vida, eu tenho que sentir que alguém me valoriza. Então está na hora da gente começar a valorizar o nosso adolescente, o nosso filho, o nosso familiar, o nosso professor. A gente está na hora da gente mudar aquela coisa de crítica, de só achar o lado negativo das coisas e começar a elevar as pessoas, a ver o valor das pessoas e agradecer pelo que a gente tem. Está sendo um novo momento, o momento da gente parar de reclamar e de valorizar o que a gente tem, de começar a olhar as pessoas e começar a tentar ter empatia por elas, se colocar no lugar delas. O que ela está me dizendo quando ela pede a minha ajuda e eu disse antes que eu iria ajudar e agora eu digo que eu não posso? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E eu peço para vocês alguns alertas que a gente tem que ter, não só com o adolescente, mas até com o adulto. Vamos dar alguns sinaizinhos de que essa pessoa está em sofrimento. Pode ser que ela esteja desenvolvendo uma depressão. Então, algumas coisas tipo apatia, né? Essa pessoa começa a se fechar, está apática, já não se manifesta. Ou então alterações, tanto no apetite como no sono. A gente sabe que nessa época de distanciamento, as rotinas ficaram um pouco desregradas, mas eu tenho que cuidar. Às vezes o não dormir é algo muito insalubre, né?
porque a gente precisa também descansar. E o dormir demais pode também ser uma fuga de apenas nos sonhos ou no dormindo a minha vida está boa. Também ter cuidado com a irritabilidade. Muitas vezes irritabilidade não é agressividade. Pode ser sintoma de depressão. Pode ser um sintoma de que eu não estou legal e eu não estou sabendo me comunicar. Cuidado também, muitas vezes, com o choro escondido, com o isolamento, com aquelas coisas que antes eu fazia e eu perdi o prazer, eu não quero mais fazer. Cuidado também, né, se não está passando por alguma situação de bullying. Cuidado também com essas mudanças de comportamento. Muitas vezes, quando eu estou insatisfeito, eu queria algo para me aliviar. E ao invés de eu buscar uma alternativa, algo saudável, muitas vezes acabam buscando drogas ilícitas ou até as lícitas, de forma errada. Então, ter cuidado com isso. Principalmente também com a falta de esperança. Tudo passa. E isso vai passar com certeza. Nós estamos contigo. E tu vai te fortalecer, porque é nas adversidades que a gente se redescobre e que a gente se fortalece. Também ter cuidado, né, quando esse jovem ou esse nosso amigo, principalmente a gente diz para ele, e aí, o que está acontecendo contigo? E ele não consegue falar naquele momento. E a gente deixa para lá. Às vezes, o silêncio é importante, mas saber driblar esse silêncio e ir com um jeitinho até a pessoa conseguir se abrir é muito importante. Porque às vezes ela criou tantas couraças, tantas redomas, que ela não consegue se expor. Tá? Então é importante a gente ter tempo também. Ter tempo para falar, ter tempo para ouvir. Algumas coisas que a gente pode ter como alerta para ajudar a nossa saúde mental. Em primeiro lugar, né, ajudar a pessoa, e principalmente o nosso adolescente, a nossa criança, o nosso jovem, a se aceitar como é. Porque hoje a gente está muito na questão das redes virtuais. E no Instagram, no Facebook, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo posta viagens, todo mundo... E na vida real a coisa não é bem assim. E eu começo sempre a me comparar com o outro. Vamos começar a fazer as pessoas se aceitarem como elas são. Outra coisa também é a gente conhecer as nossas habilidades e saber valorizar as nossas habilidades e a dos outros. Vamos fazer hoje em dia, né, fofoca reversa, como eu digo. Vamos parar de falar mal e começar a falar bem das pessoas. As pessoas precisam ter a sua estima aumentada. Como é bom ser elogiado, como é bom ser valorizado. Se alguém me valoriza, valoriza a minha vida. E eu vou ter mais desejo de existir. Também começar a fazer as pessoas não terem vergonha de pedir ajuda. Porque tem muita gente que acha que pedir ajuda é humilhação. Não, pedir ajuda é saber que nós não somos sozinhos e que nós precisamos um do outro. Mas também nós temos que ter pessoas prontas para ajudar. Não apenas dizer que vai ajudar e na hora que precisa não ter este momento para escutar o outro. Outra coisa também é estimular as pessoas a fazerem coisas criativas, coisas diferentes. Às vezes o criativo diferente também tira a gente daquela acomodação, daquela mesmice, que parece que a vida fica sem graça. Outra também é estimular as pessoas a relaxar. Porque a gente está sempre... Por que muita gente entra em depressão? Está acostumado na correria. Agora meio que parou, não tem onde sair, começa a entrar meio que em desespero, como aquele cachorro que corre atrás da roda do carro. Quando o carro para, ele não sabe para onde vai. Então a gente também tem que aprender a relaxar, aproveitar os bons momentos, brincar com os filhos, fazer jogos de tabuleiro que já não fazia mais, fazer brincadeiras de mímica, de descobrir. Está na hora também de... Ou então, até de deitar na cama, fazer respiração e também poder não fazer nada em alguns momentos. Ter prazer em estar consigo mesmo, em estar relaxado. Outra coisa também é também manter uma certa rotina, algumas tarefas prazerosas. Porque simplesmente nunca fazer nada, parece que o fazer nada se torna entediante. Como sempre não ter tempo. Tem jovens que me dizem assim, Cláudia, antes eu não queria o colégio. Hoje eu queria ter colégio, até para às vezes poder não querer ir. Hoje eu não tenho opção, não tenho aula. Eu sinto falta disso. Então, isso também nos trouxe o quê? Hoje a gente valoriza mais a sala de aula, o professor, aquele intervalo. A gente sente que faz falta aquele professor que chamava a gente pelo nome, porque em casa daqui a pouco não chama. É filho, é mano, e ninguém chama a gente pelo nome. Então, como também isso veio para valorizar o professor? Porque a gente vê que o EAD não é a mesma coisa. O EAD é uma forma que te passa informação,
mas tem uma certa frieza, não tem aquele olhar carinhoso, daquele professor que às vezes até passa a mão na tua cabeça, que o pai nunca passou, e ele passa porque o professor muitas vezes ele vê os alunos, não somente como alunos, mas como mais filhos que ele cuida, e às vezes até dá mais atenção para os filhos do outro do que para os seus próprios filhos. Então é um momento da gente valorizar as pessoas, né? É um momento de valorizar os pais, os professores, os filhos e os amigos, que às vezes mesmo à distância podem estar mais presentes do que nunca. Porque estar presente não é estar do teu lado, é estar conectado contigo, é ter empatia por ti, é poder te escutar, te entender, sem ficar só te criticando, poder te ajudar a ver a vida de uma forma diferente, achar alternativas. Porque muitas vezes o que faz a gente não valorizar a vida é achar que não tem outra saída, que não existe coisas melhores. E a gente hoje em dia está muito querendo o quê? Ter muitos anos de vida. Ok? Mas vamos botar muita vida nos nossos anos. Vamos fazer a nossa vida ser melhor. E para isso a gente tem que agradecer o que a gente tem. E não só ficar reclamando pelo que não tem. Então eu venho aqui nesse momento, né, também dizer que os pais são grandes educadores. E que não se educa apenas com palavras. Não se educa apenas com textos. A maior forma de educação é o exemplo. Então, a gente precisa que dentro de casa os pais possam valorizar os seus filhos, possam valorizar as habilidades, possam valorizar o ser, as emoções. E que também valorizem os seus professores, que mesmo no corre-corre estão tentando manter o vínculo com os alunos, manter a escola viva, mesmo que virtual. Muitas vezes sem ferramentas, sem muitos conhecimentos, mas que estão lutando por isso. Então não é hora de desistir. Valorizar a vida é se reinventar a cada dia. É hora de resistir, de novamente buscar uma nova existência. E uma das coisas muito importantes que a gente tem é o exemplo, né? E vocês sabem que a gente falou sobre o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Eu, em janeiro, me tornei voluntária do CVV. Embora eu seja psicóloga no CAPSI, seja mãe, seja esposa, eu tive um tempo para ser voluntária do CVV. E quando a gente ajuda alguém, né, a gente está se ajudando em primeiro lugar. Então, tu que é pai, tu que é professora, tu que tem mais de 18 anos, se tu também quer ajudar as pessoas a também valorizarem a sua vida, tu já pode começar em casa. Começando a perguntar para as pessoas, como vai você? E escutando o que elas têm para dizer. Podendo ser apoio. E talvez também ajudando elas através do 188, que é o Centro de Valorização da Vida. E que nesse Setembro Amarelo é o momento que a gente também costuma fazer uma campanha para juntar voluntários. E o voluntário do CVV, ele consegue muita coisa, porque além dele ajudar os outros, ele está se ajudando a cada dia. Porque quando a gente começa a ajudar vidas a despertar, a gente desperta a vida dentro da gente. Então, se alguém se interessar em ser voluntário do CVV, entre em contato por esse meu número aí. E agora está tendo cursos EAD à distância, tá? E você pode se tornar um voluntário. E pode ligar 24 horas do dia. Funciona todos os dias, todos os momentos, feriados, domingos. Pode ligar para o 188 para ter esse apoio emocional, que não substitui o atendimento psicológico e o atendimento de um profissional. Que aí vocês podem, caso necessitem, procurar na rede de atendimento do seu bairro e que, se necessário for, vai encaminhar vocês para um dispositivo. Então, meu recado era esse. A gente começa a valorizar a vida dentro de casa. E para prevenir o suicídio, começa eu valorizando que a vida é boa. E para a vida ser boa, eu tenho que começar o quê? Fazendo ela ter sentido. E ter sentido na vida é dar sentido também à vida de outras pessoas. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada. E espero ter dado um pouquinho de sentido para esse momento e que cada um sinta dentro de si que nós somos responsáveis um pelos outros. Não é a escola sozinha, não é o setor de saúde. Eu posso fazer a diferença na vida de muita gente. Então, se cada um fizer isso, vai ser uma corrente do bem e um Setembro Amarelo o ano inteiro. Muito obrigada de coração. Obrigada. Nós é que agradecemos.
saber que temos onde buscar ajuda é muito reconfortante, né? Porque às vezes a gente está tão afogados nos nossos problemas, né? Que a gente não vê que tem toda uma rede de apoio para nos auxiliar. E como é importante o papel do professor, né, na escola, né? Vocês colocaram isso, né? E o papel do orientador escolar, né? Nós temos lá na escola a Zaida e a Lili, nossas orientadoras, e eu, enquanto estava em sala de aula, sempre que eu via, escutava algum aluno, porque eles vêm até nós, né? Eles vêm até nós, eles nos têm como aquela pessoa que está ali para amparar, né? E aí eu sempre procurava a Zaida ou procurava a Lili para conversar a respeito, e assim elas podiam fazer tomar as medidas, né, cabíveis, né, chamando os responsáveis, né, fazendo seus encaminhamentos. E como isso é importante, né, que agora que a gente está longe, a gente não tem mais aquele olho no olho, né, a gente não, porque só no olhar a gente sabe o que o aluno está sentindo, né, a gente conhece eles passam a ser até um pouco filhos da gente também. E agora nessa distância a gente não tem isso, mas saber que a gente pode contar com uma rede, né, que está aqui para nos auxiliar é imprescindível. Flávia, alguém fez alguma pergunta? Olha, Irma, eu estava acompanhando aqui e perguntas não vieram, mas bastante interessante algumas colocações que as pessoas foram colocando aqui nesses comentários, né, conforme as gurias foram falando, né, da questão de que a gente tem que lembrar, sim, de que a vida está em primeiro lugar, que a gente tem que aprender a olhar mais além, né, nós, na verdade, temos que ser bem mais observadores do que a gente costuma ser. Como tu mesmo colocaste, Irma, a gente esqueceu um pouquinho dos nossos problemas e olhar em volta, né? Aí as pessoas colocaram aqui que são coisas que muitas vezes passam desapercebidas, porque a gente está lá só imbuído nos nossos problemas, né? A colega comentou ali, a gente diz que está tudo bem e não está, às vezes não está. Então, a colega já comentou, o tudo bem viciou. Tu pergunta, tudo bem? E tu diz, tudo bem, tu não está bem. Né? Então, o tudo bem viciou. Então, vamos largar o vício do tudo bem e poder ouvir mais as pessoas e nos entregarmos um pouco mais, nos deixarmos ser um pouco mais cuidados, né? E outra pessoa colocou ali que é muito importante a questão da aceitação, se aceitar e aceitar o outro um pouco mais, está faltando também, né? E uma colega colocou ali também que muitas vezes aqueles alunos que causam problemas na escola é porque eles têm problemas em casa, eles têm problemas nas suas vidas, então que a gente possa exercitar tudo isso que eu falei antes aí, de aprender a olhar além, né? Então, eu acredito que o público que está assistindo, mais que questionar, contribuiu também, né? Com a fala da Robine, com a fala da Cláudia. Então, fico bastante contente em ver que o grupo se preocupa também e consegue expressar isso, né? Então, acho que foi bem, bem positivo esse nosso contato hoje. Estou muito contente. Eu vejo que nós precisamos praticar mais a empatia, né? A Cláudia falou em empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro, né? Hoje em dia está bem complicado isso. E gratidão à vida sempre, né? A vida é para ser vivida, né? Estamos em momentos de pandemia, temos que ficar mais dentro de casa, mas vamos então utilizar as redes sociais, vamos conversar com os amigos, vamos pegar o celular e ligar para aquele amigo e perguntar, oi, como é que tu estás, né? Eu costumo fazer isso de vez em quando e as pessoas até ficam surpresas, né? Às vezes eu ligo para algumas colegas, queres alguma coisa? Eu digo, não, eu não quero nada, eu só quero saber como tu estás, né? É isso que está fazendo falta, é disso que a gente está precisando nesse momento, é conversar, é ficar juntos, é rir, é dizer que a vida ela é bela, a vida está aqui, ela tem que ser vivida, nem sempre vai ser só coisas boas,
mas a gente também aprende com as coisas ruins, né? Quantas coisas estamos aprendendo agora neste momento de pandemia, né? Quantas coisas estamos aprendendo a partir do momento que tivemos que nos trancar um pouco, né, dentro de casa e entrar para dentro de nós mesmos, né? Nos conhecer melhor, né? E quantas pessoas vão conseguir melhorar com isso, né? O objetivo da humanidade é sempre ser melhor. Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer a vocês por terem se disposto a vir aqui conversar com a gente, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, tá? Realmente não temos muitas perguntas, acho que as pessoas também estavam precisando escutar, né? Estavam precisando saber que existe alguém que está aqui para escutá-las, que elas têm aonde procurar, né, o socorro quando precisarem, né? Então, nós vamos para o final dessa live. A Robine, queres dar a tua contribuição final? Assim, Irma, eu estou muito feliz de ter participado desse tema com você, de ter discutido, né? É tão bom ouvir a Cláudia falar com tanto entusiasmo de tudo que a gente passou durante esse ano. Eu não me canso de dizer para ela que cada vez eu aprendo mais com ela. Nós não precisamos dar conta de tudo, né? Você não precisa ser super-heroína, você não precisa ser super-herói. Nós somos seres humanos de carne e osso. A gente pode sentir medo, sim, a gente pode sentir, às vezes, se sentir sozinho, se sentir ansioso, né? Mas é momentos. O que não pode acontecer é isso virar rotina na tua vida, isso ser mais forte do que teus momentos de alegria e tu perder a tua qualidade de vida. Então, nós estamos aqui sempre para te ouvir, para te acolher, não só como saúde mental, mas também como colegas, né? Dizer aos colegas professores, né, que estão aí com ansiedade de como é que vai ser o ano, que vocês não precisam ficar ansiosos, embora nós também estamos, né, ansiosos com que isso tudo passe, mas é um momento que nós nos adaptamos muito, nós estamos reaprendendo a dar valor às pequenas coisas da vida. Tira um tempo para você, assiste um filme, escuta uma música, né? A Cláudia falou de respirar, de usar técnicas de respiração. Então, assim, ó, pense que isso tudo vai passar, isso tudo é passageiro, mas se persistir, sempre atento a esses pontos, mas se a situação persistir e você ficar na dúvida, se precisa de ir a dar continuidade a um atendimento, se precisa ir mais além, nós da saúde mental estamos aqui para te dar o suporte, né? Procura a unidade mais próxima da tua casa, ou nos procura um dos nossos dispositivos, pode ligar para aquele número, nós vamos estar, dentro do possível, te acolhendo e dando continuidade. O CVV está aí também para te ouvir nos finais de semana, à noite, na madrugada, nos horários que você precisar conversar com alguém, e aquela pessoa que não vai te julgar. Você é muito importante para nós, cada um de nós contribui de uma maneira, né? E nós, se não fosse cada um fazendo a sua parte, nós não teríamos chegado tão longe, não estaríamos superando este momento tão atípico nesse ano, com tantas soluções, né? A gente aprendeu a achar uma maneira de solucionar tudo isso. Cuidem-se, sempre que precisar, nós voltaremos para abordar algum assunto que esteja dentro da nossa compreensão e que a gente possa discutir com vocês. E agradeço muito por poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, e aprendendo um pouquinho também, com todas as palavras de carinho colocadas aí nos comentários, né, com todos os tópicos, que às vezes passa despercebido durante o dia. Às vezes o nosso dia passa tão corrido que a gente esquece de observar as pequenas coisas e de principalmente cuidar da nossa qualidade de vida. Muito obrigada. Cláudia, queres dar um recado a todos que estão nos assistindo? Sim, em primeiro lugar, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, por esse momento de poder conversar tanto com o corpo diretivo do Wanda Rocha, quanto os professores, pais e alguns alunos que estiverem presentes, né? E também eu gostaria de colocar uma coisa. A gente sabe, né, que a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca. Então, isso daí não foi por nada. É para a gente poder escutar mais as pessoas, olhar mais e, às vezes, falar menos de nós, mas poder estar mais atento ao outro. A gente precisa se ligar mais nisso daí. E eu lanço um desafio para todos nós. Gostei muito da colocação que a Irma falou,
o que é? Às vezes a gente já diz, né, para as pessoas, e aí tudo bem? Não vamos dar a resposta pronta, porque tu já quer que a pessoa diga tudo bem. Vamos fazer como CVV, vamos dizer, e aí, como é que tu estás? Como vai você? Como vai tu aqui no Sul, né? Como é que tu tá? E fazer como a Irma disse, né? Vamos começar a ligar para as pessoas para saber como ela tá, porque ela acha que a gente já vai pedir alguma coisa para ela. E eu não quero te pedir nada, eu quero saber como é que tu tá, porque o que me importa não é o que tu tem para me dar, é quem tu és para mim. Então vamos fazer esse desafio, né? De começar agora, a partir de agora, cada um de nós já mudar isso. A olhar para a pessoa e não dizer mais, e aí tudo bem, mas perguntar, como é que tu estás? Como vai você? Começar a ter esse olhar de carinho, porque aí a gente vai estar dando espaço para ela falar, e não uma resposta pronta para ela confirmar, tudo bem, né? Vamos, a partir de agora, já mudar essa conduta para poder receber melhor os outros. E agradeço também, né, a parceria da Rubini, que a gente está sempre numa sintonia, trabalhando junto, em busca do quê? De valorizar vidas, de promover a saúde mental e minimizar o sofrimento psíquico das pessoas. Então era isso que eu tinha para hoje, e lanço, a partir de agora, hoje, dia 10, Dia Mundial de Combate ao Suicídio, Setembro Amarelo, que vale para o ano inteiro. Não diga mais, e aí tudo bem. Diga, como vai você? Como tu estás? E ligar para todo mundo, né, Irma? Não ficar só quando vai pedir alguma coisa. E aí, como tu tá? E pedir. Mas ligar para dizer que a pessoa é importante. Que como a gente quer saber como ela tá. E que legal alguém te ligar só para saber como tu tá. Como tu te sente importante por isso. Vamos começar a valorizar as pessoas. E fazer também fofoca ao reverso. Em vez de falar mal das pessoas, vamos começar a falar bem das pessoas. Porque as pessoas são um bem precioso. Assim como a vida. E a gente não pode desperdiçar. Muito obrigado por esse momento, obrigado por essa troca de ideias, e tomara que esse desafio pegue. Não é mais, e aí tudo bem. É como vai você. Muito obrigada. Lançado o desafio, então. Flávia, te despede. Então, pessoal, a Irma é a campeã desse desafio, porque toda vez que ela encontra com a gente, a primeira coisa que ela diz: oi, pessoal, como vocês estão? A Irma já está disparada nesse desafio aí, ganhando em disparada, porque ela sempre faz isso. E eu quero agradecer também esse momento muito importante, né? Todos nós passamos pelas nossas dificuldades e estamos todos aqui para nos ajudarmos, para nos apoiarmos, para nos acolhermos, mesmo que distantes, nós podemos nos tornar próximos. Tá? Então, obrigada, Cláudia, obrigada, Robine, obrigada, nossa diretora, nossa escola, nosso corpo de professores que está sempre preocupado, nossos funcionários, né, todos sempre muito preocupados em fazer o melhor e acreditamos que estamos no caminho certo. Então, bora lá, como estão vocês? Então, encerramos essa live. Agradeço a todos que participaram dessa conversa. Obrigada, Flávia, Verônica, pela parceria. Obrigada, Robine e Cláudia, pela disponibilidade de vir até nós e ter essa conversa com a comunidade. Como foi importante essa conversa para que a gente possa saber, né, que existe uma luz no fim do túnel, né? Então, obrigado a todos que participaram e até uma próxima conversa. Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau. Um beijo.